Já tá ao vivo? Esperar entrar alguém, né? Pra falar, né? Olá, que maravilha! Estamos nós aqui mais uma vez, né? A experiência de ter feito a primeira live foi muito boa, por isso que nós voltamos. Fiz um convite para uma pessoa muito especial na minha vida e mais uma vez eu quero agradecer, né, por ela ter aceitado esse convite. Logo, logo nós já vamos chamá-la. Mas antes de tudo, eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, pedindo para que Deus esteja aqui conosco. Então vamos lá. Querido Pai, obrigada pela oportunidade. Queremos te pedir que nos dê entendimento necessário para criar os nossos filhos de maneira que eles possam ser luz aonde quer que eles forem. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bom, que maravilha! Antes de tudo, eu vou explicar um pouquinho qual é o nosso objetivo com essas lives que nós, no perfil Mãe Ajudadora, estamos iniciando. É porque nós queremos fazer com que as mães reflitam sobre a maneira de educar os filhos. Que nós possamos, melhorar a cada dia, potencializar as nossas habilidades, para tornar a nossa vida mais plena, mais feliz, tudo isso no âmbito familiar. Então, eu convidei a Juliana para que ela pudesse, a Juliane para que ela possa participar conosco dessa live. A Juliane, ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tive o prazer de conhecê-la através destes livros aqui, Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo, e esse daqui, Guardiã do Lar, um projeto para esposas que querem fazer a diferença. E eu posso garantir para vocês que a minha vida foi transformada, né? Eu e o meu esposo, nós somos um casal imperfeito, porém muito feliz. Os desafios que tem neste livro são desafios, um desafio por semana, e durante 40 dias um motivo especial de oração. E com a experiência que eu tive, eu posso afirmar que todos os desafios se tornaram costumes na minha vida. Não só como uma esposa, mas também como mãe. São desafios fáceis, são motivos muito especiais que com certeza aproximam os nossos filhos mais de Deus, nos aproximam mais dos nossos filhos, e o melhor de tudo, fez com que as experiências com os desafios que eu topei fazer, proposto aqui neste livro, que os meus filhos criassem memórias. E como no Guardiã do Lar para Esposas que foi criado costumes, hoje eu também criei costumes muito saudáveis, costumes que fazem muito bem para minha vida familiar. Então, o que eu vou pedir para vocês? No final, nós temos uma surpresa com relação a estes livros. Então, eu peço para que vocês fiquem aí e no final nós vamos falar para vocês como que vai funcionar. Quem aí não quer adquirir esses 2 livros que podem, sem dúvida nenhuma, fazer muito bem na sua vida? Então eu vou chamar a Juliane para que ela possa participar aqui conosco. É uma grande honra ela ter passar aqui alguns minutos que sem dúvida nenhuma vão acrescentar muito na vida de todas nós. Cadê a Juliane? Oi, Juliane! Que bom, que bom, que bom, que bom que você está aqui com a gente. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, 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 muito mesmo. Né? A coisa boa dessa pandemia é que a gente pode se aproximar mais, a gente criou novas oportunidades, né? A gente vê aí um monte de live e assim, estava nos nossos planos de trazer você para perto da gente, para nossa cidade, mas devido à pandemia,
os planos mudaram e aí a gente vai aproveitar de ganhar muitos ensinamentos com a sua presença aqui conosco. Muito obrigada por participar, viu? Bom, estou feliz pelo convite, feliz em participar também. 2020 foi o ano que eu reabri a minha agenda, né? Recomecei a sair, mas a pandemia veio e mudou tudo. E bagunçou É tudo. verdade, é verdade. Mas o plano maior é de Deus e a gente vai seguindo, né? Fazendo como a gente pode, fazendo da melhor maneira que é possível. E eu acho que as lives têm ajudado nisso, né? Tanto as lives quanto o Zoom têm ajudado para que a gente esteja perto, mesmo estando separados, né? É isso mesmo. Bom, a gente decidiu falar, a gente sabe que você tem especialidade em várias áreas quando se trata do âmbito familiar, né? Você deve ter visto aí o quanto eu aprendi, o quanto acrescentou os seus livros na minha vida. Eu tenho certeza que em outras pessoas você deve conhecer diversos testemunhos, né? E só que hoje nós vamos falar um pouco mais de filhos, né? Sim. Eu fico muito feliz, E sabe? assim, Fico muito feliz quando eu recebo esses testemunhos de pessoas que fizeram livro, porque na verdade é um material que se espalhou muito fácil e eu realmente eu não tenho real alcance, né? De quantas famílias já foram alcançadas, de quantas pessoas já fizeram, porque o pessoal faz via grupo de WhatsApp, faz via áudio, enfim, tem gente que tira foto dos textos e espalha, então eu não tenho real noção da quantidade de pessoas que já teve acesso, da quantidade de famílias que fizeram, mas eu fico muito feliz sempre que eu ouço alguma história que envolve, né, o livro, de como ajudou e tudo, porque o objetivo é esse, né? É abençoar as famílias através da oração. Uma mulher que dedica a sua vida, né, a orar pela sua família, com certeza uma mulher que vai fazer a diferença. isso mesmo. E eu tenho te acompanhado, né? Não faz muito tempo, porque no livro o seu nome aparece bem pequenininho lá. A gente sabe que foi você que fez, mas graças ao Instagram, que eu também comecei há pouco tempo a participar mais ativamente, né? Tinha conta, mas não participava. E aí eu pude te acompanhar um pouco e assim eu fiquei deslumbrada com todos os seus vídeos, com a maneira de você trabalhar, o quanto você estuda, o quanto você busca conhecimento, os livros que você indica, como é bom, né? E assim, não é diferente, né? Todas as mães, a maioria das mães, elas querem isso, elas buscam conhecimento para poder oferecer o melhor para os seus filhos, né? E assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande em não perpetuar coisas ruins conosco, né? Então, eu até, para a gente introduzir aqui o assunto, as perguntas que eu tenho aqui para te fazer, eu acredito que você já conhece esse livro aqui também, da Elisama Santos, Maravilhoso. Educação Não Violenta. Maravilhoso, né? É. Tem o livro Comunicação Não Violenta, que ele é maior, né? Esse daqui ele é uma linguagem mais simples, né? E assim, eu me apaixonei por ele, gosto também bastante dele, e tem uma atividade que pede lá para a gente fazer, que fala assim, né? Descreva aí como que você quer ver os seus filhos mais para frente, né? Como que você quer que seus filhos, que tipo de adultos você quer que os seus filhos sejam? E pediu para que a gente pudesse colocar ali que tipo de adulto que eu quero que meus filhos se tornem. E aí eu vou falar um pouquinho para você, e aí para a gente, né, todos nós aqui, e aí a gente já começa as perguntas. Eu coloquei aqui que eu gostaria que os meus filhos fossem adultos dependentes de Deus, capazes de se defender do mal, responsáveis por suas ações. Tem aqui uma listinha, sabe? E aí, com cada item desse, assim, eu tô falando isso para vocês, mães, aí irem pensando. Que tipo de adulto vocês querem que os seus filhos sejam, né?
E aí, se eu quero que meu filho seja dependente de Deus, o que eu tenho que fazer para ele ser dependente de Deus? Se eu quero que ele seja capaz de se defender do mal, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Coloquei aqui responsáveis por suas ações, bons cidadãos, com atitude que visam enxergar o próximo, amáveis com todos, respeitáveis, honestos, dependentes financeiramente, bons maridos. Eu tenho 3 meninos, né? Então, sacerdotes do lar, bons pais, amigos, vizinhos, né? Então, a gente sabe que nós temos uma grande influência na vida dos nossos filhos. O que a gente pode fazer para influenciar positivamente essas crianças, não é? Então, É uma preocupação de todas as mães. sim, sim. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é no nosso exemplo, né? Porque nós temos o hábito de falar muito. A gente fala como deve ser, fala como deve acontecer, reclama quando não acontece da maneira que a gente acha que deveria acontecer, mas a partir do momento que a gente entende que as atitudes que a gente toma refletem muito mais e causam muito mais efeito do que aquilo que a gente fala, e fala muito, e dependendo da maneira como fala, aquilo não vai surtir efeito nenhum ou vai surtir um efeito negativo. Então, a gente precisa ter noção do quanto o nosso exemplo é importante. Se eu quero filhos, por exemplo, que não saiam por aí gritando com as pessoas, então eu não posso ficar gritando com eles em casa, para que eles não aprendam isso, né? Eu quero filhos dependentes de Deus, que tenham o hábito de ter a sua comunhão com Deus. Então, os meus filhos precisam ver que eu tenho essa comunhão com Deus. Eles precisam ver o fruto disso na minha vida. Então, eu preciso contar para os meus filhos as minhas experiências, a experiência que eu tive com Deus, o que eu senti. Eles precisam saber que eu tenho um horário de ler a Bíblia, que eu tenho aqui em casa, por exemplo, eu tenho a minha caixinha, né? Eu até já mostrei no Instagram um dia desse, a caixinha da comunhão. E ali eu coloco minha Bíblia, coloco a meditação, coloco isso, coloco aquilo outro. Então, assim, mais do que a gente falar, olha, filho, você precisa desenvolver uma amizade com Deus e tudo, os nossos filhos precisam ver a nossa comunhão desenvolvida, eles precisam ver as experiências que a gente tem com Deus. E eles precisam ver que a comunhão que a gente tem com Deus faz diferença na nossa vida. Porque não é de que adianta eu mostrar para o meu filho que eu estou lendo a Bíblia, eu mostrar para o meu filho que eu estou orando, mas eu sou grosseira, eu não me dou bem com meu marido, a gente briga na frente das crianças, a gente grita, eu sou desonesto, eu minto pro vizinho, eu falo mal do vizinho, e quando eu vejo o vizinho, eu tô abraçando o vizinho. Então, se eu, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, tenho esse tipo de atitude, o meu filho vai entender que a minha comunhão não faz diferença na minha vida. E isso pode levá-lo a não querer esse tipo de aproximação. Porque que tipo de aproximação com Deus é essa que não faz diferença, não muda a vida de ninguém? Eu não quero isso para mim. Especialmente essa nova geração, né? A gente tem a geração Z, que é a geração que nasceu de 1994 até 2011. Essa geração é uma geração que está sendo estudada pelos psicólogos, porque é a geração que quebrou uma era e começou outra. Então, para essa geração, o que eles veem acontecer é muito mais importante do que aquilo que eles ouvem ser falado. E a gente precisa ficar nisso. Isso. Exemplo é tudo, né? A gente já entendeu bem. E, assim, a gente está vivendo um momento bastante desafiador. Já estamos no momento que já estamos mais calmos, já nos acostumando, né, com as crianças em casa, sem a rotina de ir para a escola, e a gente acaba se adaptando. A gente se adapta muito rápido às coisas, né? Mas uma coisa que eu acredito que não é só durante a pandemia, mas o fato de não ter a escola, né? Alguns terem lá estarem fazendo as suas aulas online, alguns agora estão de férias, mas já fizeram as aulas online, agora estão desfrutando do tempo, né? E aí, eu tenho aqui uma pergunta para você que leva muito em consideração o que as crianças estão mais
fazendo? O que elas estão realizando nas horas vagas dela, né? O que é que está influenciando essas crianças? Né? Então, a pergunta é assim, ó. Levando em consideração todo o investimento que é feito pelas companhias americanas, né? Que todo mundo já sabe quem é, que fazem de tudo e mais um pouco para imprimir nas crianças e adolescentes valores que não são fortalecedores, né? Que são na igreja a gente costuma falar que é valores mundanos, né? São valores mais fúteis, né? O que nós podemos fazer para imprimir nas crianças, valores celestiais, valores que realmente farão diferença na vida deles, né? O meu filho, por exemplo, né? Ele tem tablet e, de acordo com as atividades que tem no dia a dia, quase nem pegava no tablet direito, né? Agora, com o tempo mais vago, ele tá usando mais o tablet, acabou de conhecer o TikTok, né? Acho que a maioria da criançada aí está utilizando o TikTok, né? Que é uma rede social bem bacana, divertida, faz eles terem atividades. Eu tô gostando, ainda não tenho ainda alguma coisa assim para criticar ainda, sabe? Mas a indústria, ela investe muito, né? Muito, 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 para colocar valores que não são bons. O que a gente pode fazer para, então, imprimir nós darmos o exemplo, imprimir neles valores de Deus, valores celestiais? É uma guerra difícil, né? É uma guerra complicada, porque, como você disse, a indústria ela joga pesado para imprimir na mente do jovem, na mente do adolescente, da criança, especialmente, aqueles valores que muitas vezes não condizem com aquilo que a gente vive. Eu acho que é importante a gente lembrar nessa época, por exemplo, que a nossa geração ela está exposta a isso. A geração dos nossos filhos ela está exposta a isso. E a gente tenta blindar, a gente tenta controlar de todo jeito, mas a gente não dá para colocar os filhos dentro de uma bolha e proteger de todas essas bombas, de todas essas informações, né? Então, assim, essa E época. assim, Sim. desculpa, eu só queria até dar um adendo aqui, porque assim, a tendência é a tecnologia aumentar. E assim, quando a gente sabe aproveitar essa tecnologia toda, ela só faz bem, ela pode fazer bem, né? Ela não quer dizer que pode fazer mal. E eu acredito assim que é importante as crianças aprenderem a mexer com a tecnologia, com as redes sociais, né? Mas a gente tem que estar ali, né? Vigiando. Sim. Você estava falando, que é importante para eles, para crescerem como profissionais, futuros profissionais. A nossa vida hoje já é toda tecnológica, a gente vive assim. E não tem como a gente pedir isso. E nem é saudável, né? Tirar isso deles. Essa pandemia veio para mostrar que a internet ela não é o futuro, ela é o presente, né? Isso A mesmo. internet é o presente, é o que está acontecendo agora. Então não dá para tirar o nosso filho do presente, do que está acontecendo agora, né? Tem muitos pais, por exemplo, que acham, já recebi muita mensagem. Porque o que você acha do TikTok, por exemplo? Eu acho que é uma rede social fútil, que toma tempo. E eu digo para eles assim, se na minha época tivesse TikTok, eu ia querer ter um, né? Porque é aquilo que eles gostam, é aquilo que tá, né? Enfim, que tá no momento e tal. Então, o problema não é ele ter um TikTok. Mas a geração de hoje, a gente pode, por exemplo, conversar com eles. A gente precisa sentar com eles e ver o que eles estão vendo, para que a gente possa conversar a respeito disso. Entendeu? Olha isso que está acontecendo aqui. Você acha que isso aqui é legal? Por que isso aqui não é legal? De acordo com o que a gente aprendeu, de acordo com os princípios na nossa família. Olha, filho, os nossos princípios aqui são esses. Aqueles que você fala e aqueles que você vive, né? E aí, para dar ao seu filho a capacidade de discernimento. Isso aqui não é bom para mim, isso aqui é bom para mim. Agora, você ensinou o que é bom, o que não é. Você vai se afastar e largar?
Não, ele não precisa mais de mim, já sabe o que é bom, já sabe o que é ruim. Não, a gente tem que estar monitorando, né? Tem que ter paciência e sentar com o filho para assistir. Tem que ter paciência de quando o filho vir te mostrar um vídeo no TikTok, você assistir junto com ele. Você vê o que está Isso, acontecendo. Porque às vezes acha assim, essa isso. leseira, não quero ver isso não, você está perdendo seu tempo, não sei o quê. Aí o filho para de mostrar para você o que, é que ele está vendo no TikTok. É muito melhor que você pare ali o que você está Isso. fazendo, diga assim, deixa eu ver o que é que tem. Então você ouve com ele, você conversa a respeito daquilo. Se aquilo não for legal, é uma oportunidade que você tem para fazê-lo perceber, entendeu? E Isso. a criança, é claro, é mais fácil de a gente controlar. Não, agora você tem a hora para fazer isso. As crianças estão muito entediadas nessa quarentena, então a gente sabe que eles vão ter mais acesso às telas do que eles têm normalmente. E tá tudo bem, depois a gente conserta, como vai consertar a vida de todo mundo, né? Mas também a gente precisa ter a noção, e os nossos filhos também, de que o tédio, de que o ócio faz bem um pouquinho durante o dia para que eles possam criar e utilizar a imaginação para criar situações. Porque senão eles ficam sendo hiperestimulados o tempo inteiro com atividade, o tempo inteiro com televisão, e eles não são colocados à prova para criar nada. Então, acostuma com Isso. tudo vindo pronto. É importante ter esses momentos de tédio, mas eu acho sim que quando se trata de mídia, a gente precisa sentar com eles e precisa ver o que eles estão vendo. Para a partir daí a gente conversar com eles a respeito desses valores. Conversar com eles, você acha que isso aqui é bom? Você acha que isso aqui é ruim? Você acha que a atitude dessa pessoa foi certa? Você acha que isso aqui está de acordo com os nossos princípios? Não. Por que não? Seu filho sabe muito mais do que você pensa que ele sabe. O mundo da internet de É, hoje, a cidade é muito rápida. Então, às vezes, a gente acha que o menino não sabe de nada e ele sabe. Sabe e não falou pra muito, gente. muito. Então, a gente É tem que isso ser mesmo. E partícipe. quando isso, e participando, você tem a oportunidade de ensiná-lo, fazer o refletir para que ele tenha um filtro, né? Ele Sabe? tendo um filtro, a gente. Exatamente. É isso Exatamente. mesmo. E aí, olha só, tem um jornalista americano, deixa eu pegar aqui o nome dele, Arnold de Borchgrave. Ele faleceu faz pouco tempo, mas ele deixou uma pesquisa assustadora, que quando eu li o resultado dessa pesquisa, eu realmente fiquei assim chocada. E a pesquisa, ela fala que a mídia, ela está tendo um domínio tão grande entre as crianças, tem um domínio tão grande entre as crianças, que apontou na pesquisa que um pai típico tem conversado com seu filho 3 minutos e meio, conversado seriamente com seu filho, 3 minutos e meio durante uma semana. Ou seja, a criança passa 72 horas por semana com algum tipo de mídia, seja ela o tablet, o celular, o computador, a televisão, né? Ou seja, quando essa criança crescer, quais são os valores que essa criança vai ter? Qual vai ser o caráter dessa criança, né? Porque se ela passa mais tempo com a mídia e menos tempo com o pai, os valores passados pelos pais são menores do que esses valores passados pela mídia, né? Ou É, seja, né? eu digo sempre para. Eu uso com os meus filhos aqui uma ilustração que diz o seguinte: eu tenho dois bichinhos, certo? Comida para esse aqui e pouca comida para esse aqui. Esse aqui vai engordar, vai ficar saudável e tal, e esse aqui vai começar a morrer de inanição, porque ele não é alimentado. Então, o lado que eu mais alimentar é o lado que vai ficar mais forte. E a gente precisa conversar sobre isso com os nossos filhos também. Agora, uma coisa: a mídia, ela não está presente só na vida das crianças, ela está presente na vida dos pais também. Então, não é só o filho que tem passado mais tempo diante das mídias, somos nós. Eles veem o tempo todo o pai com acesso ao celular. Eles veem o tempo todo os pais assistindo alguma coisa. E às vezes ele está até